Olá a todos! Hoje vamos para mais uma aula do curso de Envelhecimento Saudável, uma parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e eu sou Gláucia Duarte, médica endocrinologista, educadora em diabetes e especialista em geriatria e gerontologia. Vamos para o primeiro slide, mostrando que o conhecimento do número de pessoas com diabetes de uma determinada população é fundamental para a gente planejar as ações de saúde que são necessárias para enfrentar essa doença crônica. Infelizmente, em função da não disponibilidade de dados atualizados em todos os países, em todos os locais do mundo, nós trabalhamos com estimativas. E a partir de uma base de dados, de estudos nacionais e internacionais, nós vemos o diabetes como uma preocupação mundial. O diabetes, no mundo, então, é uma preocupação, porque somos 463 milhões de adultos entre 20 e 79 anos e com uma estimativa de chegarmos a 700 milhões em 2015. 374 milhões de pessoas estão a risco de desenvolver diabetes e uma em cada 2 pessoas com diabetes não são diagnosticadas. Se somarmos rapidamente esses 3 dados, nós vemos que chegamos a quase 1 bilhão de pessoas que estão expostas às disglicemias. E, além disso, a Federação Internacional de Diabetes, no seu Atlas de 2019, mostrou que o diabetes causa 4,2 milhões de mortes. No nosso próximo slide, nós vemos que o diabetes também é uma preocupação nas pessoas idosas. Afinal, 1/4 da população acima de 65 anos tem diabetes, conforme a Associação Americana de Diabetes publicou em 2020. No próximo slide, nós vemos que nas pessoas idosas, em geral, há sim uma maior prevalência de diabetes, mais complicações crônicas, mais comorbidades e um maior gasto. E neste gráfico que vemos aqui à direita, no trabalho publicado de Pieres, no Diabetes Care, em 2017, vemos que conforme avançamos na idade, quanto mais longevos ficamos, mais internações por diabetes. E isso gera mais morbimortalidade. No nosso próximo slide, eu mostro para vocês que o Brasil é o 4º país em número de pessoas com diabetes no mundo. E na nossa região, pela Federação Internacional de Diabetes, que é a região SACA, que envolve a América do Sul e a América Central, 40% das pessoas com diabetes não sabem que têm a doença. Somos 12,5 milhões de brasileiros com diabetes. E o diabetes levou a óbito, direto ou indiretamente, 72 mil pessoas ao ano e no último ano no Brasil. Outros pontos que podemos destacar é que 4 a cada 5 pessoas com diabetes vivem em países de baixa ou média renda. 2/3 das pessoas com diabetes, elas estão vivendo em áreas urbanas e o diabetes está 3 vezes mais presente entre aqueles que têm menor escolaridade. Esses dados nos revelam quanto o diabetes é uma doença crônica que, pelos seus índices de apresentação socioeconômica, podem mostrar desfechos que não são favoráveis. No nosso próximo slide, eu mostro para você que, de certa forma, nas pessoas idosas, o diabetes é uma preocupação diferente. O manejo das pessoas idosas já requer uma avaliação bem regular de aspectos clínicos, aspectos psicológicos, mas inclui também domínios funcionais e sociais. As pessoas idosas com diabetes têm mais altas taxas de mortalidade, maior incapacidade funcional, maior perda muscular e coexistência de doenças como hipertensão, doença coronariana, acidente vascular encefálico, se nós compararmos essas pessoas com os idosos mais velhos que não têm diabetes. Então, o rastreamento das complicações do diabetes nessa população idosa deve ser individualizado e revisado periodicamente, pois os resultados precoces de uma triagem podem afetar as metas e o tratamento, como nós vamos comentar um pouco mais para frente. No próximo slide, eu pergunto, será que o diabetes nas pessoas idosas brasileiras é uma preocupação diferente? Vejam, 8% da população entre 20 e 79 anos aqui no Brasil apresenta diabetes.
E quando analisamos as pessoas acima de 65 anos, vemos que essa porcentagem sobe para 19%. Isso, de acordo com o Atlas da Federação Internacional de Diabetes de 2019, nos coloca como o 5º país do mundo em pessoas idosas com diabetes. Sim, é uma preocupação. No nosso próximo slide, eu mostro para vocês quais são os fatores que contribuem para esse aumento de diabetes na pessoa idosa. Primeiro, a própria longevidade, né? Estamos vivendo mais e temos uma maior chance de desenvolver doenças crônicas. Depois, a própria genética, que é presente nas doenças crônicas e não seria diferente no diabetes. Existem mudanças no metabolismo da glicose relacionado ao envelhecimento. Por exemplo, uma diminuição de atividade e de número de células beta-pancreáticas. Existe também uma insulino-resistência ao longo do envelhecimento, a obesidade, a presença de sarcopenia, redução da atividade física, sedentarismo e a mudança no padrão alimentar, favoritando aquelas dietas que não são tão saudáveis. Doenças que são coexistentes, que podem levar diabetes na pessoa idosa, doenças que geram insulino-resistência, polifarmácia ou aqueles medicamentos ou fármacos que levam insulino-resistência, e também as mudanças na imunidade relacionadas ao envelhecimento, aquele estado pró-inflamatório que é conhecido como inflamaging. No próximo slide, eu pergunto a vocês de que tipo de diabetes estamos falando. Estamos falando do diabetes tipo 2, basicamente, aquele que corresponde a 90% de todos os casos. Claro que na população idosa também o diabetes tipo 1 aumenta. As pessoas têm maior expectativa de vida e estamos atualmente com melhores recursos tecnológicos, diagnósticos, mas com certeza o diabetes tipo 2, ligado à alimentação não saudável, ao sedentarismo, ao ganho de peso, aqueles com história familiar positiva, é o que leva às maiores complicações nas populações. E essa proporção de diabetes tipo 2 cresce na maioria dos países, em todas as faixas etárias, e não seria diferente na população idosa. Mas estratégias de prevenção eficazes e relacionadas ao comportamento de vida saudável podem nos ajudar muito quando estamos tentando controlar ou melhorar a glicemia, tanto das pessoas de diabetes, quanto da nossa população idosa. No nosso próximo slide, eu falo um pouco sobre a fisiopatologia do diabetes do tipo 2. Essa fisiopatologia, ela é múltipla. Muitos fatores envolvidos. A genética, por exemplo, somada a um estilo de vida inadequado e dentro de um ambiente favorável, que a gente conhece como epigenética, gera e mantém vários fatores, como a dislipidemia, e isso vai se perpetuando a outras consequências. Por exemplo, a dislipidemia leva ao desbalanço de adiponectinas, à saturação do tecido adiposo, a um estoque de gordura ectópica. Isso tem correlação com lipotoxicidade e se apresenta de forma se apresenta de forma como né, uma resistência insulínica, uma hiperinsulinemia, como esteatose hepática, pode piorar doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, aterosclerose. Além disso, existe comprovados estudos mostrando alteração da microbiota intestinal e essa inflamação crônica de que falamos. E todas essas interrelações mantêm esses mecanismos ligados ao estresse oxidativo. E esse ciclo vai se perpetuando, vai se reproduzindo através da manutenção do estresse oxidativo, e isso gera as várias complicações conhecidas no diabetes. Então, no próximo slide, eu pergunto como nós podemos prevenir ou atrasar o diabetes do tipo 2? Inicialmente, a ideia é ter uma educação em diabetes com estratégias que suportem o sucesso para as mudanças de comportamento. Que estratégias são essas? São intervenções de estilo de vida, são intervenções farmacológicas e é a prevenção dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Como exemplo de intervenção de estilo de vida, eu cito para vocês o Diabetes Prevention Program, ou o estudo DPP, que foi um estudo clínico inglês com ações intensivas no comer saudavelmente,
na prática de 150 minutos semanais de atividade física, na cessação de tabagismo, na intervenção tecnológica, como o telemonitoramento, o uso dos smartphones ou os encontros virtuais para monitorização glicêmica. Como intervenção farmacológica, eu cito o exemplo do uso da metformina e da acarbose em indivíduos pré-diabéticos. E prevenção de fatores de risco para doença cardiovascular, as campanhas de cessação de tabagismo e diminuição de obesidade e controle de sobrepeso. Tudo isso porque sabemos que os indivíduos mal controlados ou não tratados desenvolvem mais complicações do que aqueles com diabetes bem controlado. No próximo slide, eu mostro para vocês que o diagnóstico de diabetes na pessoa idosa não é diferente do diagnóstico de um adulto ou de uma criança. Então, consideramos uma pessoa idosa diabética se a sua hemoglobina glicada está acima de 6,5%, se sua glicemia de jejum pelo menos uma vez esteve acima de 126 miligramas por decilitro, e se em 2 horas do teste oral de glicose, a sua glicemia encontra-se acima de 200 miligramas por decilitro. Claro, existe um outro critério, que são sintomas clássicos de hiperglicemia, ou uma crise hiperglicêmica, ou uma glicemia ao acaso acima de 200, e algum dos testes podem estar presentes, 1 ou 2, ou estes sintomas. Assim, também consideramos a pessoa com o diagnóstico de diabetes. No próximo slide, eu mostro para vocês que, embora o diagnóstico de diabetes seja igual para todas as faixas etárias, as metas glicêmicas são diferentes para a população idosa diabética. A Associação Americana de Diabetes classifica 3 módulos para as metas glicêmicas. O primeiro módulo mostra um status saudável. São aquelas pessoas que têm a doença crônica estável, que têm boa cognição, que têm boa funcionalidade. Essas pessoas têm uma meta de glicemia de jejum ou pré-refeição que pode girar entre 90 e 130 miligramas por decilitro. Ao deitar, elas ficam com 90 a 150 como boa meta e têm uma meta de hemoglobina glicada a ser mantida abaixo de 7,5%. Já no segundo status, o status chamado complexo, são as pessoas com múltiplas doenças ou com 2 ou mais alterações de atividade de vida diária ou déficit cognitivo leve a moderado. Essas pessoas têm o jejum que vai girar em torno de 90 a 150, ao deitar 100 a 180 miligramas por decilitro e uma hemoglobina glicada na faixa de 8%. Para as pessoas que são consideradas muito complexas, são aquelas com doenças graves ou em cuidados paliativos, com 2 ou mais alterações nas suas atividades de vida diária ou déficit cognitivo moderado a severo, o jejum e pré-refeições deve ficar entre 100 a 180, ao deitar 110 a 200, e a meta para hemoglobina deve estar por volta de 8,5. No próximo slide, eu mostro para vocês um conceito que também muda para os idosos. Atualmente, temos falado no conceito de tempo no alvo, que é manter a sua glicemia o maior tempo possível entre o intervalo de 70 a 180 miligramas por decilitro. No caso dos idosos, como percebemos, pela sua funcionalidade, quanto mais frágil, maior deve ser a parcimônia em avaliar todas as metas, incluindo o conceito de tempo no alvo, que muda para que esta pessoa idosa fique com 50% do seu dia ou mais entre 70 e 180. Outro ponto que gostamos de ressaltar é que o ideal seria não mais de 1% do dia que a pessoa idosa fique em hipoglicemia, ou seja, a sua glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro. Isso porque nós já sabemos que os idosos são mais propensos à hipoglicemia, e comentarei mais à frente. Outro ponto é que mais de 90% do dia as pessoas idosas com diabetes
idealmente ficassem abaixo de 250 miligramas por decilitro, evitando assim os sintomas de hiperglicemia. No próximo slide, eu vou tratar um pouco sobre o tratamento desta população. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que esse tratamento deve ter uma posologia simples. Não pode haver sobretratamento, já que essa população está a risco também com a polifarmácia. E um ponto muito importante, que deve ser um tratamento com baixo risco de hipoglicemia. E isso a gente consegue através da educação em diabetes e beneficiando o autocuidado e o autogerenciamento da pessoa idosa com diabetes. E claro, se ela não puder cuidar-se ou gerenciar-se, envolver um cuidador formal ou informal, um familiar. Nesse ponto de baixo risco de hipoglicemia, nós separamos os fármacos em três categorias. Os fármacos seguros e com baixo risco de hipoglicemia, que são considerados metformina, inibidores de DPP-4 e inibidores de SGLT2. Os fármacos que devemos usar com alguma cautela, os agonistas de GLP-1. E os fármacos que vamos usar com moderada cautela, que são as glitazonas, os secretagogos de insulina, e aí encaixam-se as sulfonilureias e as insulinas propriamente ditas. Passando para o nosso próximo slide, eu mostro para vocês o tratamento adequado para a população idosa com diabetes do tipo 2. Ele deve ser individualizado, respeitando decisões compartilhadas, considerar a independência e a autonomia dessa pessoa idosa com diabetes, envolver a família, ter um apoio social para esse tratamento e reconversar ou sempre dialogar sobre o custo. Por que tudo isso? Porque isso gera uma maior aderência da pessoa idosa diabética ao tratamento. E se há maior aderência, há com certeza a diminuição de impacto desfavorável, sejam eles clínicos, psicológicos, funcionais ou sociais. No nosso próximo slide, eu falo para vocês sobre o impacto clínico. E este impacto que eu chamo a atenção é a hipoglicemia. A hipoglicemia na pessoa idosa diabética tem duas partes principais. A primeira parte é levar em consideração que há uma disfunção autonômica própria do envelhecimento. Isso diminui a ação dos hormônios contrarreguladores e também vai alterar a percepção de taxas glicêmicas menores. Além disso, a desautonomia ela favorece os sintomas neuroglicopênicos, que são tontura, delírio, confusão. E isso é um pouco diferente, porque nós estamos acostumados na população adulta a ver sintomas mais adrenérgicos, tremores, sudorese. Então, esse é um ponto que é um pouco diferente nessa população. Além da desautonomia, da disfunção autonômica própria do envelhecimento, há a diminuição da reserva cortical cerebral, porque há mais acidentes vasculares encefálicos, mais infartos lacunares, mais demência de Alzheimer nessa população. E isso gera uma menor capacidade cerebral de se recuperar completamente dos episódios de hipoglicemia. Então, juntando essas duas partes, a pessoa idosa se mostra mais suscetível às manifestações assintomáticas, hipoglicemias assintomáticas, uma menor percepção dessa hipoglicemia e uma menor condição de correção dessa hipoglicemia. No próximo slide, outro impacto clínico que nós devemos lembrar é a função neurocognitiva. Para todas as pessoas que têm diabetes, existe uma sinalização alterada de insulina. Essa sinalização alterada de insulina pode aumentar o estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo aumentar a inflamação crônica. E essa inflamação crônica, esse estresse oxidativo manter toda a sinalização de insulina alterada, gerando uma insulinoresistência e uma intolerância à glicose. As pessoas com diabetes têm maior incidência de demência por todas as causas, seja ela demência de Alzheimer, seja ela vascular, quando a gente compara com os indivíduos normoglicêmicos. Controles glicêmicos inadequados
e diabetes de longa duração também foram associados com declínio da função cognitiva. Por isso que é tão importante, na população idosa diabética, haver uma triagem de primeira consulta de função neurocognitiva. E essa triagem deve se repetir toda vez que houver alguma percepção de prejuízo no autocuidado, seja por um declínio clínico ou por um declínio funcional. Outro impacto clínico que eu mostro no próximo slide é que o diabetes é um fator de risco para a doença periodontal. E a doença periodontal mantém o diabetes como fator de risco. Isso porque estudos mostram que a hiperglicemia causa ao longo do tempo alterações de osso alveolar. E essa hiperglicemia mantém uma sinalização pró-inflamatória e uma sinalização pró-oxidativa. No caminho pró-inflamatório, o que nós vemos é uma maior expressão de receptores de produtos finais de glicosilação, os RAGE. Eles vão liberar citocinas pró-inflamatórias no fluido gengival. E no caminho pró-oxidativo, nós vemos um grande aumento dos produtos finais de glicosilação, os AIDs, com essa hiperglicemia mantida. Isso vai gerar alterações microvasculares, aumentar marcadores de disfunção endotelial e marcadores inflamatórios. No próximo slide, começo a falar para vocês sobre o impacto psicológico e eu escolhi o tema diabetes e depressão, por ser mais importante. Nós já sabemos que a depressão é um diagnóstico de 2 ou 3 vezes mais frequente nas pessoas com diabetes, se a gente compara com a população geral. 1 a cada 3 pessoas diabéticas insulinizadas e 1 a cada 4 pessoas diabéticas não insulinizadas tem o diagnóstico de depressão. Mas o diagnóstico de depressão na população idosa diabética é subdiagnosticado, porque existem características clínicas e comportamentais que são comuns às duas doenças. Por exemplo, queixa de fadiga ou cansaço. É uma associação que nós já sabemos que é bidirecional. Uma pessoa idosa diabética pode estar mais deprimida e uma pessoa que está mais deprimida pode ter, e é idosa, pode ter mais disglicemias. Ainda não sabemos o mecanismo ligado a isso, mas sabemos que tem uma alta prevalência e uma alta recorrência. O diagnóstico de depressão e diabetes também mostra ser mais associado a outros transtornos, como de estresse ou sobrecarga e o transtorno de ansiedade. Piora todo o controle clínico e o controle emocional, facilita complicações e tem um custo comportamental e social muito alto. No próximo slide, vou falar de um outro impacto de pessoas idosas frágeis e diabéticas. Nós já sabemos que os idosos frágeis, eles têm uma saúde óssea pior e são mais propensos a quedas. E isso também acontece com as pessoas idosas frágeis e diabéticas. Por isso, existem algumas recomendações, como a inclusão do exercício físico de contrarresistência, que são os exercícios de musculação, a dieta com aporte proteico de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, claro, caso a função seja permissiva a isso. E esses usos de suplementos alimentares que são desenvolvidos especificamente para a população diabética, com maior carga proteica e calórica, foi benéfica para essas pessoas que tinham essa necessidade. Os medicamentos antidiabéticos que promovam a perda de peso nessas pessoas idosas frágeis e diabéticas devem ser usados com cautela ou evitados até. Nós vamos dar preferência a drogas que tenham um peso neutro ao peso, por exemplo, inibidores de DPP-4 e metformina. E a insulina, por ser anabolizante, pode ser usada, mas ela deve ser usada preferencialmente em doses mais baixas. No próximo slide, eu comento com vocês os impactos sociais. Existem muitas complicações e comorbidades sociais associadas ao diabetes. Por exemplo, as pessoas idosas com diabetes que têm retinopatia, catarata, que fazem parte das microcomplicações ou outras microcomplicações como nefropatias ou até casos mais graves que vão à hemodiálise. As pessoas que têm
pés diabéticos ou úlceras por insuficiências ou arteriais ou venosas, ou aquelas pessoas que têm macrocomplicações, doenças cardiovasculares em vários estágios de desenvolvimento, têm limitações funcionais. E essas limitações funcionais também limitam a convivência dessas pessoas. Elas têm dificuldade de chegar aos lugares. Outro ponto é a estigmatização da pessoa idosa com diabetes. Aquela sensação de que essa pessoa só pode ser recebida se tiver uma alimentação especial, que nem sempre é assim, mas isso distancia a pessoa de ir aos lugares ou a encontros sociais. O medo da hipoglicemia ou da recorrência da hipoglicemia, de não saber se tratar numa hipoglicemia ou não saber ou ter a insegurança de que o outro não consiga tratá-lo bem. O custo da medicação ou a burocratização de recebimento de insumos, muitas vezes com dificuldade das pessoas idosas chegarem até o serviço de saúde, ou se chegam até o serviço de saúde, muitas delas têm dificuldade de manusear os glicosímetros ou as fitas para glicemia capilar adequadamente. A preocupação com aquele controle glicêmico perfeito, porque muitas vezes sem avisar, às vezes a gente busca um número que não é correto. Por isso, falo de novo para vocês, manter-se na meta glicêmica adequada para cada perfil de pessoa idosa com diabetes. Outra coisa é o isolamento social. A depressão causa mais o isolamento social. A sensação de ser um fardo pode favorecer o isolamento social. E isso tudo vai impactar na qualidade de vida. No próximo slide eu mostro para vocês como ela é importante. Nas pessoas idosas com diabetes que têm um bom status funcional, que têm poucas comorbidades, que têm diabetes de curta duração, estas merecem metas mais estritas. Mas aquelas pessoas que têm muitas hipoglicemias, que têm uma menor expectativa de vida, comorbidades ou síndromes geriátricas, quedas, fraturas, um status funcional comprometido, polifarmácia, essas pessoas precisam de metas mais flexíveis para garantir a qualidade de vida. No próximo slide, eu deixo para vocês as minhas mensagens finais. Existem sim evidências que os indivíduos com diabetes mal controlado, eles desenvolvem mais complicações e que aqueles com diabetes bem controlados não as desenvolvem. E isso se repete na população idosa, isso não é diferente. Conhecer a epidemiologia mostra a carga que o diabetes representa para o sistema de saúde e o quanto de impacto ele tem. Embora o diagnóstico não seja diferente, as metas do controle glicêmico, os cuidados com o tratamento para a pessoa idosa, dependem muito da sua funcionalidade e têm que ser individualizados. O impacto como hipoglicemia, a função cognitiva, doenças periodontais, a presença de retina e nefropatias, depressão, síndrome de fragilidade, embora elas não sejam exclusivas, elas devem ser triadas e seguidas periodicamente nessa população, já que essa população se encontra em maior risco. E a prevenção com o olhar gerontológico pode gerar, sim, para essa população específica, uma melhor qualidade de vida. No próximo slide, mostro para vocês a bibliografia que foi usada. No próximo, usando de abreviação. E eu queria agradecer, no próximo slide, muito a presença de vocês aqui comigo.